Uma nova pesquisa acaba de virar do avesso tudo o que se sabia sobre a corrida presidencial. Flávio Bolsonaro viajou aos Estados Unidos em busca do apoio de Trump, tentou transformar a guerra tarifária em arma principal de campanha, e ainda assim, Lula continua na frente no segundo turno. Mas o dado mais incômodo não é esse. O mais incômodo é o que o governo fez pouco antes da divulgação desses números, e porque praticamente nenhum veículo grande está comentando isso com a atenção que merece. Enquanto Flávio Bolsonaro procurava nos Estados Unidos uma espécie de solução milagrosa para a sua candidatura, chamando publicamente essa viagem de algo como uma vacina para a campanha, e falava das tarifas de Trump como se fossem a salvação da economia brasileira, algo diferente estava acontecendo dentro do Brasil, longe das câmeras da televisão. O governo Lula liberou um volume recorde de emendas parlamentares, exatamente nos dias que antecederam a divulgação da pesquisa da Meio Ideia publicada pela Folha de São Paulo. Coincidência? A resposta a essa pergunta pode explicar por que a sua aposentadoria, os seus netos e os preços que você no supermercado estão mais conectados a essa disputa política do que parece. Você pode se perguntar o que isso tem a ver com você, com a sua família, com o seu carinho de compras. A explicação é simples. Quando Flávio Bolsonaro trata a guerra tarifária de Trump como uma questão política a ser negociada nos bastidores, isso não é apenas discurso de campanha. Isso significa que os preços de produtos importados que você compra no dia a dia, remédios, aparelhos eletrônicos, até certos alimentos, podem subir. E enquanto isso, o governo Lula responde liberando um volume recorde de emendas. Emenda parlamentar, para quem não acompanha de perto, é o dinheiro público que os deputados destinam aos seus próprios estados e municípios. Oficialmente, esse dinheiro serve para hospitais, escolas, estradas. Na prática, muitas vezes funciona como moeda de troca política antes das eleições. E esse recorde de repasses aconteceu exatamente antes da pesquisa da Meio Ideia ser divulgada. Coincidência? Imagine uma pessoa aposentada vivendo de um valor fixo por mês. Os preços sobem por causa das tarifas e da inflação. O governo diz que tudo está sob controle, mas as emendas não vão para a saúde onde essa pessoa é atendida, nem para reforçar o valor da aposentadoria. Vão para acordos políticos, e a pesquisa mostra Lula na frente, o que sugere que esse mesmo sistema pode continuar por mais 4 anos. É por isso que essa história não é sobre política distante, é sobre o seu bolso. Vale a pergunta: você está disposto a aceitar que o seu dinheiro se torne peça de troca nesse jogo? Vamos entender a sequência dos fatos com calma. A pesquisa da Meio Ideia, divulgada pela Folha de São Paulo, mostra Lula mantendo vantagem sobre Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno. Lula segue na frente mesmo depois de meses de desgaste de escândalos ligados ao seu governo. Por quê? Primeiro ponto. Flávio Bolsonaro construiu boa parte da sua campanha em torno da guerra tarifária de Trump, o chamado tarifaço. Ele insiste que essa é uma questão essencialmente política, sugerindo que sua proximidade com Trump poderia blindar o Brasil de consequências econômicas mais duras. Ele foi pessoalmente aos Estados Unidos buscar esse apoio, chegando a comparar essa viagem a uma vacina para sua candidatura. Vacina contra o quê? Contra a queda nas pesquisas, contra as críticas, contra as acusações que rondam sua família. A esperança era que o respaldo americano funcionasse como trunfo político dentro do Brasil. Segundo ponto, e este é o que poucos comentam, enquanto Flávio estava fora do país, o governo Lula deu um passo silencioso, mas de peso enorme. Foi liberado um volume recorde de emendas parlamentares, o maior já registrado antes de uma eleição presidencial. Isso está nos dados oficiais, não é uma teoria, é um fato documentado. A pergunta que fica é: para quê? A justificativa oficial fala em investimento regional, em programas sociais. A leitura mais realista é outra: comprar a lealdade de deputados, garantir que eles defendam o governo publicamente, que fiquem em silêncio diante dos escândalos, que votem a favor de projetos importantes bem na véspera das eleições. Terceiro ponto. A pesquisa da Meio Ideia sai justamente depois dessa liberação de recursos e mostra Lula na frente. Os analistas dizem, de forma simplificada, que a população está apoiando o governo. Quase ninguém menciona as emendas. Quase ninguém fala que, pouco antes da pesquisa, os deputados receberam recursos e passaram a elogiar o governo com mais entusiasmo.
Quase ninguém nota que, nas regiões onde os repasses foram maiores, a avaliação do governo melhorou de forma repentina. Coincidência ou estratégia bem calculada? O valor exato liberado é tratado com discrição pelo governo, mas especialistas em orçamento público estimam que fala-se em bilhões de reais movimentados em um curto espaço de tempo, concentrados justamente nas regiões politicamente mais sensíveis para o resultado eleitoral. Fica a pergunta: será mesmo acaso que um repasse recorde de recursos tenha coincidido exatamente com a divulgação de uma pesquisa tão importante para sustentar a imagem de vantagem de Lula? Agora o ponto central: a quem isso beneficia? Ao governo Lula interessa mostrar liderança nas pesquisas. Isso desanima a oposição, mobiliza a própria base e transmite segurança a quem financia a campanha. As emendas são a ferramenta perfeita para isso. Formalmente é tudo legal, o dinheiro vai para obras e serviços. Na prática, funciona como moeda política. O deputado recebe recursos para o seu estado e, em troca, mantém-se leal ao governo. E Flávio Bolsonaro? A ele interessa manter o discurso sobre as tarifas de Trump em evidência, porque isso desvia a atenção dos próprios problemas. A família Bolsonaro carrega processos, acusações de corrupção e uma divisão interna dentro do próprio campo da direita. Falar do tarifaço é uma forma de dizer que existe um aliado poderoso em Washington capaz de proteger a economia brasileira. Mas a realidade é que essa mesma guerra tarifária pode prejudicar exportadores brasileiros, pequenos produtores e empresas de menor porte. Flávio sabe disso, mas evita comentar. O que fica escondido nos dois lados? Do lado do governo, a expectativa é de que as críticas se intensifiquem conforme a eleição se aproxima. Por isso, as emendas foram liberadas agora, criando uma espécie de rede de proteção formada por deputados fiéis. Quando os escândalos aparecerem, e eles sempre aparecem em política, esses deputados vão defender o governo, votar contra qualquer tentativa de investigação mais séria, bloquear comissões incômodas. É um seguro político. Do lado de Flávio, o que fica escondido é que a viagem aos Estados Unidos tem mais cara de desespero do que de vitória. Não se busca uma vacina para uma campanha que está bem. Os números da própria pesquisa da Meio Ideia confirmam isso. Em vez de buscar o eleitor brasileiro diretamente, ele buscou uma validação externa. Isso não é força, é fragilidade. Vale lembrar como isso funcionava antes. Quem vencia uma eleição, vencia por ideias, por propostas, pela confiança conquistada junto à população. Hoje, muitas vezes, vence quem melhor administra a distribuição de emendas e quem grita mais alto contra um inimigo externo, seja a tarifa, seja Trump, seja a geopolítica. E o eleitor, no meio disso tudo, acaba ficando de fora da conversa. Fica a pergunta: algum dos dois pensa de fato na sua aposentadoria, no preço do arroz, na segurança dos seus netos? Ou ambos estamos apenas jogando o próprio jogo? E o que isso significa concretamente na vida de quem trabalhou a vida toda, de quem já se aposentou, de quem cria os filhos ou os netos? Primeiro, se Lula vencer, o sistema de emendas tende a se consolidar como principal ferramenta de governabilidade. Bilhões de reais que poderiam reforçar o valor das aposentadorias, melhorar hospitais, recuperar estradas e escolas, continuarão sendo direcionados a acordos políticos. Você paga impostos, mas esses recursos são distribuídos conforme lealdade política, não conforme necessidade real. A sua região só recebe verba relevante se o deputado local estiver alinhado com o governo. É justo? Não. É legal? Sim. Segundo, se Flávio Bolsonaro perder de novo, o campo da direita continuará fragmentado. Isso significa uma oposição fraca, incapaz de fiscalizar o governo com força, de bloquear projetos ruins, de investigar denúncias de corrupção com profundidade. E quando um único lado domina o poder por tempo demais, o risco de corrupção cresce, independentemente de qual seja esse lado. Terceiro, a guerra tarifária de Trump. Flávio afirma que suas conexões pessoais resolveriam o problema, mas a realidade é mais dura. Se os Estados Unidos aplicarem tarifas altas sobre produtos brasileiros, os exportadores perdem receita. Produtores de soja, café, carne, que vendem para o mercado americano, são os primeiros a sentir o impacto. Isso significa menos empregos, menos salários, menos impostos recolhidos.
Com menos dinheiro em caixa, sobra menos para aposentadorias e saúde pública. O governo Lula promete proteger o mercado interno, mas o custo disso costuma vir por emissão monetária, o que alimenta a inflação. E inflação significa preços mais altos no pão, no remédio, na conta de luz. Pense numa aposentada em Minas Gerais recebendo o equivalente a R$ 1.200 por mês. Com a inflação e o efeito das tarifas, os preços sobem cerca de 10% ao longo do ano. Isso significa que o mesmo valor compra bem menos do que antes. O reajuste da aposentadoria costuma ficar entre 3% e 4%, bem abaixo da inflação real sentida no dia a dia. Na prática, ela perde algo como 6% a 7% de poder de compra todo ano. Ao final de 4 anos, essa aposentadoria pode valer, na prática, entre 25% e 30% menos do que vale hoje. Enquanto isso, as emendas continuam sendo liberadas, porque os deputados precisam permanecer leais. Ou pense na neta que trabalha numa fábrica de calçados voltada para exportação. As tarifas de Trump tornam o calçado brasileiro mais caro para o consumidor americano. As vendas caem, a fábrica reduz turnos, depois reduz funcionários. Essa jovem perde o emprego. O governo promete apoio a quem está desempregado, mas esse apoio costuma atrasar, porque parte importante do orçamento já foi direcionada às emendas. São consequências reais, não números abstratos de pesquisa. É a vida, rotina, o futuro de famílias inteiras. Até quando dá para aguentar um jogo político que sempre acaba sendo pago pelo bolso de quem trabalhou a vida toda? E o que vem a seguir? Existem alguns cenários possíveis, e nenhum deles é particularmente tranquilizador. No primeiro, Lula vence o segundo turno, confirmando a tendência da pesquisa da Meio Ideia. Nesse caso, o sistema de emendas se firma como principal engrenagem de governo. Os repasses bilionários continuam, a oposição perde ainda mais força, escândalos surgem, mas as investigações ficam travadas pela maioria parlamentar fiel. Para quem depende de aposentadoria e de serviço público, isso significa inflação persistente, reajustes lentos e piora gradual em hospitais e escolas, já que boa parte do dinheiro segue outro caminho. No segundo cenário, Flávio Bolsonaro vence de forma inesperada, seja por uma virada de última hora, seja por uma pesquisa que não captou o real humor do eleitorado. Ele assume, prometendo combater a corrupção e usar a relação com Trump para proteger a economia. Mas a guerra tarifária não termina por simpatia pessoal entre líderes. Ela responde a interesses americanos. Os exportadores brasileiros continuam expostos. E dentro do Congresso, Flávio encontraria o mesmo sistema de emendas já consolidado, tendo que escolher entre jogar conforme essas regras ou ficar sem apoio legislativo. A tendência é que ele opte por manter o sistema. Para quem assiste de fora, isso significa apenas troca de rosto no comando, sem mudança real na engrenagem. No terceiro cenário, o mais delicado, há instabilidade política generalizada. Se surgirem acusações de fraude, se as pesquisas divergirem muito do resultado final, se nenhum dos lados aceitar a derrota com tranquilidade, o ambiente pode se tornar tenso, com protestos, paralisia institucional e FGA de investimentos. Nesse cenário, a moeda perde valor, os preços disparam de forma descontrolada. Para uma família comum, isso representa perda real de poupança, aposentadoria praticamente sem valor de compra e incerteza sobre o futuro dos mais jovens. Nos próximos meses, é razoável esperar que o governo reforce sua defesa por meio dos deputados que já receberam os repasses, enquanto Flávio Bolsonaro deve insistir cada vez mais no discurso sobre as tarifas e sobre sua relação com Trump, tentando reimar sua base. Novas pesquisas devem aparecer com frequência, cada uma interpretada de um jeito diferente, conforme o interesse de quem divulga. E no meio de tudo isso, quem sofre primeiro é sempre a pessoa comum, entre o preço que sobe no mercado e a promessa que nunca chega por completo. Existe alguma saída para isso? Difícil dizer com certeza. O mecanismo das emendas, o jogo em torno das tarifas, as disputas de bastidor, tudo isso já faz parte de uma engrenagem que não foi desenhada para servir ao cidadão comum, mas para se manter funcionando por si mesma. Talvez o único caminho realista seja entender como esse jogo funciona, desconfiar de promessas fáceis e cobrar transparência de quem decide sobre esse dinheiro público. Mas fica sempre a dúvida: quantos de nós realmente exigiriam essa transparência com firmeza? E quantos apenas comentariam isso
em uma conversa de família e deixariam um assunto morrer até a próxima eleição chegar. A pesquisa da Meio Ideia mostra Lula na frente de Flávio Bolsonaro. Mas por trás desse número existe uma engrenagem bem maior, feita de emendas, de acordos de bastidor, de uma guerra tarifária usada como palco político e de opiniões públicas moldadas com bastante intenção. No fim, sobra a pergunta que cada família brasileira acaba fazendo em algum momento à mesa de casa. Quem, entre esses dois nomes, pensa de fato no que vai sobrar no fim do mês para quem trabalhou a vida inteira, e quem apenas usa essa preocupação como discurso de campanha?